Olá, galerinha da 600. Sejam bem-vindos. Hoje mais uma aula de história. Vamos falar hoje sobre a construção da história. Eu sou professora de Olinda, tá? Sou a professora de vocês. E agora nós vamos falar da importância da história, do estudo da história. Então, o tema da aula, construção da história. Então, a história é a ciência que estuda as ações dos seres humanos no tempo e no espaço. A história ela contribui para a compreensão das sociedades e suas transformações e permanências, além das semelhanças e diferenças que existem entre elas. Tá? Também procura entender as relações que os seres humanos estabelecem entre si em diferentes épocas. Ela nos auxilia a conhecer o passado e, assim, compreender melhor o presente. Desse modo, nos tornamos mais capazes de agir para transformar a sociedade. Por meio do estudo de história, podemos analisar os acontecimentos e perceber a ação transformadora das pessoas em sua cidade, estado e país. Aprendemos também como as pessoas que viveram em outras épocas e lugares agiam para transformar seu dia a dia. Conhecendo melhor o nosso passado histórico, podemos perceber com mais clareza qual o nosso papel na transformação da sociedade em que vivemos e a importância da nossa luta por um mundo melhor e mais justo. O tempo e a história. O tempo ele é essencial para o estudo da história. Nós podemos perceber e medir o tempo de várias maneiras. Existe o tempo da natureza, que é aquele que não depende da vontade humana, como, por exemplo, envelhecer. Né? Isso aí não depende da nossa vontade, nós vamos envelhecer querendo ou não. Né? O tempo cronológico, esse sim, ele é medido, ele obedece às regras humanas e por isso é um produto cultural, mas ele pode variar de uma sociedade para outra, como por exemplo o calendário. O calendário judeu, ele é contado, né, a partir da criação do mundo. Tá? Os judeus contam um ano, então, a partir da criação do mundo que está no Torá, que é a Bíblia dos judeus. O nosso, que é o que o Ocidente usa, né, a sociedade ocidental usa, é o calendário cristão, que conta, então, a contagem do tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Já o calendário islâmico, esse é contado a partir, então, da fuga de Maomé, que foi o fundador do Islã, a fuga de Maomé, então, de Meca para Medina, que é chamada de Hégira. Tá? Então, o calendário muçulmano ele é contado a partir, então, da fuga de Maomé de Meca para Medina. O tempo histórico ele pode ser verificado principalmente por meio das permanências e transformações que ocorreram na sociedade, resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra. Por exemplo, as casas, como se vão se modificando, como eram as casas antigamente, como agora tem edifícios, ou monumentos que continuam do mesmo jeito que foram construídos, tá? São monumentos tombados, não podem ser modificados, então são um exemplo de permanência. As fontes históricas, essas são muito importantes para o uso do estudo do historiador. Tá? O segundo o Mark Bloch, que foi um historiador já falecido, ele diz que o historiador tem um papel de investigar e seu objeto de pesquisa é homens no tempo. Para isso, ele se utiliza das fontes históricas para realizar seu estudo e fonte pode ser tudo aquilo que ajudar o historiador a comprovar o que diz. É o que guarda em si a memória individual ou coletiva de um povo. As fontes históricas, elas se dividem em escritos, que são as certidões, cartas, testamentos, livros, jornais, diários, tá? Qualquer tipo de documento. Fontes orais são as entrevistas, os relatos, os depoimentos. A história da África, ela mais é um relato oral. Tá? O griot é responsável por
por passar de geração para geração a história da civilização africana, né? Desde a história da criação na África e tudo, ela é feita pelo griot, tá? Ele é o contador de história. Então, a história africana, ela é de relato oral, né? De fontes orais. As fontes audiovisuais e sonoras é o cinema, a televisão, os DVDs e CDs, né? São músicas. Os visuais são as imagens, as pinturas, as fotografias, e tem as fontes materiais, que são os monumentos, as cerâmicas, os vestuários, as moradias, as moedas e os meios de transporte. Tá? As fontes imateriais são as lendas, as crenças, as festas populares.